Nós vimos agora há pouco o funcionamento básico do Cross Apply. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais no funcionamento do Apply. Então eu vou montar um exemplo aqui para a gente se aprofundar um pouquinho mais no funcionamento do Apply. Estou fazendo uso do banco TempDB, vou criar aqui duas tabelas. Estou criando a tabela Department, inserindo registros na tabela Department, Engenharia, Administração, Sales, Marketing, Finanças. E estou criando a tabela Employee, inserindo alguns funcionários ligados aos registros da tabela Departments. Nós temos aqui departamentos 1, 2 e 3, que são Engenharia, Administração e Vendas. Eu não tenho ninguém em Marketing e Finanças. Então vou fazer toda essa criação de objetos aqui. E agora vamos ver um exemplo bem básico da aplicação de Cross Apply entre essas duas tabelas. É um exemplo até que poderia ser facilmente feito com Join, claro. Eu estou fazendo aqui um select de tudo na Department e Cross Apply. Isso significa o quê? Que eu vou selecionar os departamentos e para cada departamento eu vou fazer um select dos funcionários desse departamento dentro da tabela funcionários. Vamos ver como é que fica a execução. Então aí está, ele me trouxe um total de 4 funcionários. Então a gente vê uma questão interessante, ele só trouxe os departamentos de engenharia, administração e vendas. Ele não trouxe os departamentos de marketing e finanças, que são os departamentos para os quais eu não tenho funcionário nenhum. Então a gente descobre uma característica bem interessante do Cross Apply. O Cross Apply funciona como se fosse um inner join. Cross Apply se assemelha a um inner join. Não é. Ele se assemelha a um inner join. Mas é importante sempre ter em mente essa característica do Cross Apply. Para cada registro de cima, ele executa a query de baixo e liga ao registro de cima. A forma de join é diferente. Daí que eu já encontrei situações em que eu só podia usar Cross Apply. Só o Cross Apply me ajudava. Que era impossível fazer um join entre duas tabelas, mas o Cross Apply conseguia resolver o problema para mim. Já encontrei situações assim. Então, nesse caso a gente vê que o Cross Apply se assemelha ao Inner Join, porque ele só traz o que tem relação entre os dois lados. Ele não trouxe os departamentos que vieram zerados em termos de funcionário, que não tem funcionário nenhum. Então a gente tem uma alternativa que é o Alter Apply. O Alter Apply se assemelha ao Alter Join. Então aqui no Alter Apply eu tenho um resultado muito semelhante ao Alter Join. Aí ele traz os departamentos de marketing e finanças, que são dois departamentos para os quais não existem funcionários. Então nós estamos vendo que além do Cross Apply eu tenho um Alter Apply com essa característica. Vamos agora fazer uma comparação entre a escalabilidade do Cross Apply com uma outra sintaxe de escrita de queries. Eu vou fazer uso aqui do Adventure Works 2012, criar uma tabela temporária em que eu tenho Product ID, subcategoria e Unit Price. Product ID, subcategoria e Unit Price. Eu vou inserir um monte de dados fictícios, uma quantidade imensa de dados, em cima dessa tabela temporária que eu acabei de criar.
Então, o preço vai ter totalmente fictício, eu estou fazendo um whole number em cima do preço. Estou fazendo cross apply com a SPT Values. A SPT Values é uma tabela de valores sequenciais, justamente para a gente criar dados dummy, dados fake. E vou fazer esse insert em cima da tabela temporária que eu criei. O total de registros inserido é 1.032.192. Acabei de inserir 1.132.192 registros dentro da tabela temporária. Esse é o total de registros. Criar um índice nessa tabela. Para a performance não ficar muito ruim. E agora eu vou comparar uma query feita com cross apply e uma query sem o cross apply. Primeiro, a query sem o cross apply. Eu estou pegando o Product ID, o Product Subcategory e o Max de Unit Price, o maior valor de Unit Price, agregando por Product ID e Product Subcategory. Eu estou fazendo essa agregação por Product ID e Product Subcategory ordenado por Product ID. Primeiro vou fazer um filtro, trazer 4 registros, só para mostrar que com uma quantidade pequena, a query ela é muito rápida. E depois mais embaixo eu tenho a mesma query feita com cross apply. Ao invés de fazer o max direto aqui, o que eu faço? Nessa query de baixo, eu estou fazendo um select dos produtos da Production Product. Então, eu estou fazendo um select dos produtos da Production Product. Que aí eu sei que eu tenho um registro para cada produto na Production Product. Aí eu faço um cross apply, buscando. Aqui eu gero um top 1, vai ter o efeito do max. Select top 1 de Unit Price em cima da minha tabela temporária. Filtrando pelo Product ID de fora. Order by Unit Price Desk, ou seja, eu estou pegando o max da mesma forma. Só que agora com uma subquery para pegar o max, uma subquery fazendo um top para pegar o max. Vou fazer o mesmo filtro de registros de 1 a 4. E aqui, fazendo esse filtro de registros de 1 a 4, então eu pego aí exatamente o mesmo resultado. As duas queries estão me trazendo exatamente o mesmo resultado. São duas formas de escrita do mesmo resultado. Então, uma está feita fazendo o cálculo de max todo em cima da tabela temporária. Todo o cálculo feito na tabela temporária. A outra, como a tabela temporária tem 1 milhão de registros, ao invés de fazer o cálculo na tabela temporária, ele pegou o quê? Uma tabela de produto. Vou fazer um count para mostrar que ela tem muito menos, tem 500 e poucos registros. Count de asterisco from production.product. A tabela produto tem 504 registros. Então, estou fazendo o cálculo na tabela de products, que tem 504 registros. E, em cima desses 504 registros, eu vou buscar o maior preço desses produtos na tabela temporária. Eu vou buscar qual é o maior preço de cada um dos 504 registros, ao invés de fazer o cálculo em cima de 1 milhão.
As duas queries estão com tempo de execução muito semelhante. Vamos ligar aqui o Statistics Time e vou ligar o Statistics. Vamos ligar o Statistics Time, tempo de execução. Não vou mexer com a I/O por enquanto, não. Eu vou ver um tempo de execução das duas queries muito semelhante, 9 milissegundos numa, a outra. Um milissegundo na outra, e é um tempo relativo, não dá para comparar muito. Vamos ligar inclusive o I/O. Vou ligar agora o I/O, set statistics I/O 1. Fazer a limpeza de cache. Fazendo a limpeza de cache. E vou comparar de novo as duas queries. E o ponto-chave é que elas são muito semelhantes. Então até tem a work table, table T, 4 milissegundos, uma I/O bem baixa. Então vamos testar a segunda. Uma I/O também bem baixa. Então, mudando de um lado para outro, certo? Na de cima o I/O estava maior embaixo, nessa está maior em cima, mudando um pouquinho o I/O de posição, mas um I/O muito semelhante. E ambas estão comparando 4 registros. O que acontece agora se eu tirar esse where? Se eu for comparar essas queries para uma quantidade muito maior de registros, se eu simplesmente tirar a cláusula where das duas queries, tirar esse filtro where das duas queries. Se a minha tabela não é gigantesca, é muito fácil fazer uma comparação aqui de I/O. Mas a questão é, e se minha tabela for gigantesca? Ou, e se minha tabela não estiver gigantesca agora, mas for estar gigantesca no futuro? Como é que eu posso fazer uma comparação para saber qual dessas queries vai, com volume grande de dados, gerar melhor escalabilidade para mim? Como é que elas vão gerar escalabilidade? Aí, apenas por curiosidade, eu vou mostrar um cálculo aqui. E aí, forçando vocês a lembrar de matéria de faculdade estudada em estrutura de dados, complexidade de algoritmo. Cálculo de complexidade de algoritmo. Um plano de execução de uma query nada mais é do que um algoritmo. O plano de execução da query é um algoritmo. Aqui está. E esse algoritmo tem um cálculo de complexidade. Cada passo desse algoritmo do plano de execução tem um cálculo de complexidade e a gente pode calcular o cálculo de complexidade total da nossa query. É isso que eu deixei comentado aqui, deixei analisado aqui nos comentários. Eu tenho 1.032.190 linhas na tabela temporária e 504 linhas de produto. Como é que é o algoritmo da primeira query? Ele está fazendo um scan em 1.032.190 linhas.
Nível de complexidade do scan, O de N. Em termos teóricos ou acadêmicos, esse cálculo pode não estar muito exato, mas já dá para ter uma ideia muito boa do resultado. Então, nível de complexidade do scan, O de N. Então, coloquei aqui a quantidade de linhas para fazer o cálculo. Nível de complexidade do algoritmo de sorte, N vezes log de N. Então, N aqui é a quantidade de registros que ele vai ordenar, 1.032.190, vezes o logaritmo desses registros. Mas o string aggregate funciona aqui como um scan. Ele vai passar uma vez só entre os registros ordenados para poder fazer a agregação. Então, dá um valor N mais 1.032.190. Então, se eu somar tudo isso, eu vou ter este valor total como nível de complexidade da primeira query. Agora, o nível de complexidade da segunda query. Vamos olhar o plano de execução da segunda query. E vamos ver como o plano de execução muda, o cálculo de complexidade muda bastante. Na segunda query, usando o cross-apply, eu me dediquei a pegar a tabela menor. Ou seja, eu peguei uma tabela que tem só 504 registros. E para cada um dos 504 registros, eu fiz uma query do que eu queria, que era o maior preço desse produto. O max de unit price desse produto. Então, como é que ficou o algoritmo? Primeiro, um scan. Ele faz um scan nos dados de produto, 504. Ele está aplicando um nested loop. Quer dizer que para cada registro de cima, ele executa uma vez o bloco de baixo. Então, isso significa fazer 504, ou seja, cada registro de cima, vezes o cálculo de complexidade do algoritmo de baixo. Cálculo de complexidade do algoritmo de baixo. Eu tenho um SIC. A complexidade do SIC é logaritmo de N. No caso, N, aí ele está fazendo um SIC dentro de uma margem de 504 registros. Ele tem 504 valores para fazer o SIC. Então, logaritmo de 504. Então, log de N, log de 504. Após o SIC, ele tem que fazer um scan. Sim, só explicar melhor. Ele está fazendo um SIC num índice de produto. Eu estou em cima de uma tabela que tem 1.032.190 valores. Por que 504 e não 1.032.000? Porque existem 504 produtos diferentes. O SIC é de produto. Então, ele vai fazer um SIC em cima de um conjunto de 504 valores para achar onde está um determinado ID de produto. Então, daí logaritmo de 504 produtos. Após o SIC, ele faz o SIC para achar um produto, aí ele vai pegar todos os registros que tem esse código de produto. Então, ele vai trazer todos os registros que tenham esse código de produto. A gente não sabe exatamente quantos registros existem para cada código de produto. A gente tira uma média, que é o total da tabela dividido por 504 produtos. A gente tira uma média para somar aqui e vai estar de bom tamanho. E depois a gente tem um sort, a tua ordenação, que é feita aqui. Que a complexidade da ordenação é logaritmo de n vezes o logaritmo de n. Então, o n aqui é a quantidade de registros que vieram do anterior, que é a média que nós tiramos, vezes o logaritmo dessa média. Então, e é um sort top n, então ele vai pegar o
primeiro resultado do sort. Então, top 1, certo? Tem complexidade 1. Eu vou multiplicar 504 vezes isso. Resultado final desse cálculo, esse númerozinho pequeno aqui. Qual a diferença de complexidade? A gente pega aqui o número menor, a complexidade da segunda query ficou muito menor do que a complexidade da primeira query. O número menor dividido pelo número maior, a diferença é 0,54, então o número menor que a segunda query tende a ficar 54% melhor do que a primeira query. Ou seja, sem executar a query, a gente consegue, analisando o algoritmo do plano de execução, identificar que existe uma tendência que a segunda query, num volume grande de dados, fique até 54% melhor do que a primeira. Vamos comprovar esse negócio? Vamos ver se fica mesmo. Vamos executar sem o where agora e ver como é que fica a diferença. Vamos ver a primeira query como é que fica. Executando sem o where agora. Elapsed time 1222 milissegundos. A worktable ganhou um trabalhão ali. A worktable teve muitas leituras, 1222 milissegundos de elapsed. Logical reads também muito grande na tabela temporária. Então vamos ver agora como é que fica o da segunda query. Vamos limpar tudo e ver como é que fica a execução da segunda query. Limpei tudo. Vou executar a segunda query. Apertei a tecla errada aqui. Então vou executar essa segunda query. Deu a impressão de ser mais rápido, né? E os números batem. O tempo de execução da segunda query está aqui embaixo. Tá aqui embaixo? Vamos pôr aqui embaixo. Comparado com a primeira deu mais de 1000 de elapsed time, 1200 e poucos de elapsed time. A segunda deu 242 de elapsed time. Eu tinha milhares de leituras ali, agora tenho 504, tenho 6.000 leituras na tabela temporária. Então, 504 scan counts. Vamos ver a diferença aqui em cima, só para ficar mais clara a diferença. Eu tinha uma worktable com 2.900 read-aheads. Então, logical reads e scan counts na tabela temporária aumentaram um pouquinho, mas a worktable sumiu. Não tenho a worktable. E o elapsed time ficou muito melhor. O tempo de execução ficou muito melhor. Uma diferença pequena, eu diria que é até margem de erro, mas ficou muito melhor. Então a gente observa aí, primeira questão interessante. Fazendo cálculo de complexidade de algoritmos, a gente conseguiu visualizar, sem executar as queries, qual de duas queries seria melhor para trabalhar com uma massa muito grande de dados. Essas duas queries estavam com um resultado muito semelhante ao trabalhar com uma massa pequenininha de dados.
ao trabalhar com uma quantidade pequenininha de dados, e nós conseguimos visualizar qual das duas seria melhor para trabalhar com uma massa muito grande de informações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso é um truque de otimização com o uso de cross-apply. Então, ao invés de fazer um determinado cálculo em cima de uma massa muito grande de dados, é o que essa primeira query estava fazendo um cálculo de max com group by em cima de uma massa muito grande de dados. O que a segunda query fez? Fez uma query em cima dos dados de agrupamento, ou seja, em cima de produtos. E fez um cross-apply para cada grupo de produto, ou seja, cada produto ir buscar o valor daquele produto. Para cada produto, ir buscar o resultado de cálculo daquele produto. Fazendo isso com o cross-apply, o resultado em termos de otimização ficou muito melhor. Então, é um truque de uso do cross-apply que permite uma otimização de execução das queries. Então, um truque muito interessante que permite essa otimização.